E aí, pessoal, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça de Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com a sua vida. E eu quero compartilhar com você nessa oportunidade uma pequena reflexão a respeito de fé. A gente tem percebido que a fé ela tem sido utilizada para uma série de mecanismos, né? Fé para abrir porta de emprego, fé para curar, fé para, enfim, para isso, fé para aquilo, fé para uma série de questões. E a minha pergunta é: o que é viver pela fé? O que é viver pela fé? O que é a fé? Hebreus 6, capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo parece-me um pouco superficial para a gente poder definir o que é fé através desse versículo. Para muitos a fé é utilizada para conquista. Para outros a fé é utilizada para uma série de outras questões. Mas eu queria dizer para você o seguinte, eu queria compartilhar com você a respeito de fé. O que é fé? O que é viver pela fé? No senso comum, viver pela fé é a gente achar que Deus vai fazer alguma coisa por nós, para nós. Viver pela fé, para muitos, pelo senso comum, é achar que todos os nossos problemas vão ser resolvidos, todas as nossas questões vão ser solucionadas, tudo que a gente quer vai acontecer. Aí as pessoas falam: não, pela fé eu vou, pela fé você vai, pela fé faça, pela fé isso, pela fé aquilo. Agora, se a gente for colocar em pauta aqui, o que acontece? O mundo inteiro acredita que alguma coisa boa vai acontecer com eles. Você já reparou quando alguém vai a uma entrevista de emprego? Vai pela fé, porque pela fé esse emprego é teu, né? A pessoa vai no médico fazer o diagnóstico, ela diz: olha, pela fé não vai dar nada não. Agora, só que pela fé, essa fé, ela é complicada, porque o mundo inteiro tem fé então. Porque o mundo inteiro espera que coisas boas aconteçam e nenhuma coisa ruim aconteça. Então as pessoas sempre vão andar na perspectiva de que coisas boas vão acontecer, pela fé. Agora, é interessante nós observarmos que pela fé, eu vou ler aqui só para a gente poder pontuar essas questões. Eu vou ler o versículo 8 do capítulo 6, do capítulo 11 de Hebreus. Diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar aonde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha que interessante. Pela fé, Abraão abre mão de tudo que ele tinha de mordomia. Pela fé, Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra próspera. Abraão era um homem muito bem posicionado financeiramente, irmãos. Abraão era um homem que vivia bem com a sua família, vivia estabilizado em Ur dos Caldeus. É lógico que ali havia um contexto, haviam problemas naquele lugar, uma cidade idólatra, tudo isso. Mas olha o que a fé nos faz verdadeiramente. Perceba que quando Abraão ouve a voz de Deus, ele obedece. Ele sai daquele lugar e vai para o lugar onde Deus lhe ordenou. Isso é fé.
Então, de forma a entendermos a questão da fé, percebamos o seguinte. Em seguida, olha só o significado de fé. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Você está entendendo? Pela fé, Abraão oferece a Isaque. Pela fé, ele dá, ele se entrega pela fé. Então percebamos o seguinte, vamos continuar essa caminhada de fé. Ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Irmãos, a fé, a verdadeira fé no Deus vivo e no Jesus Cristo Salvador, ela não tem a ver com ganhar, não tem a ver com receber, não tem a ver com conquistar. A verdadeira fé tem a ver com se entregar às vontades de Deus. Pela fé, Abraão sai de um lugar e entra no deserto, porque Deus mandou. Pela fé, Abraão pega o seu único filho e entrega ao Senhor. Então percebamos o seguinte, que a fé não move Deus ao nosso favor. A fé move-nos a favor de Deus. A fé nos move de acordo com a vontade de Deus. Não somos nós quem movemos Deus à nossa vontade. Nós não podemos moldar Deus ao nosso querer, às nossas vontades e os nossos deleites e desejos. Mas a verdadeira fé nos molda no querer de Deus, na vontade de Deus, em tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Há uma expressão que as pessoas dizem que a fé move a mão de Deus. Olha, com todo o carinho e respeito que tenho por você, mas essa é uma expressão equivocada. Porque Deus não precisa da minha fé para movimentar a sua mão. A mão de Deus nunca esteve parada, independente da minha fé. Se eu tenho fé ou não, Deus opera da mesma maneira, porque Deus não depende da minha fé para Ele realizar nem viabilizar absolutamente nada. Porque Ele é Deus. Pelo contrário, eu dependo de Deus para mim ter fé. Eu dependo de Deus para que Ele me direcione a sua vontade, para que eu faça a sua vontade. E que o Senhor preencha em mim fé. Não fé para mim querer as coisas para mim, para que eu venha viabilizar coisas para mim. Mas eu peço a Deus que me dê fé suficiente para fazer a vontade dEle. Então a gente, quando olha Abraão pegando o seu filho e entregando como sacrifício, a gente está vendo um homem de fé. Porque a fé, ela tem a ver com entrega. A fé tem a ver com prática. A fé não tem a ver com teorias. A fé tem a ver com Enoque. A fé tem a ver com Enoque por uma razão. Enoque queria conhecer a Deus. Enoque simboliza conhecimento de Deus. Ele só queria andar com Deus. A fé tem a ver com Abel. Que quando Abel entrega o seu melhor sacrifício ao Senhor, Abel entrega aquilo que havia de melhor a ele. Então Abel tipifica entrega. Abel tipifica ofertar, entregar-se. E por último, Noé tipifica obediência. Ele ouve a voz de Deus e parte para fazer a vontade de Deus. Todo aquele contexto não tinha nada a ver com o que Deus havia proposto a Noé.
Noé não era carpinteiro, Noé era lavrador. E Deus estabelece tudo para que Noé pudesse cumprir o desejo de Deus pela fé. Então, eu quero que você observe, querido, andar pela fé não é andar atrás de conquistas. Andar pela fé é você andar buscando a vontade de Deus e realizá-las. Andar pela fé significa que você tem que se entregar. Andar pela fé é obedecer, ofertar e conhecer. O meu desejo é que você ande pela fé, mas uma fé genuína. Meu desejo é que você ande pela fé, mas uma fé verdadeira, uma fé que de fato vale a pena, por uma razão. E aqui eu quero ler esse texto para a gente poder finalizar. Hebreus 11, capítulo 11, verso de número 6. Percebamos o que está escrito. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, escute, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Quando vivemos pela fé, Deus proverá as nossas necessidades. Quando nos entregarmos de verdade pela fé, não é uma fé querendo alguma coisa, mas é uma fé que vai oferecer alguma coisa. Não é uma fé que vai nos beneficiar, mas é uma fé que vai beneficiar a outros. Deus cuida de nós. Deus zela pela nossa vida. Deus é galardoador, abençoador. Mas, querido, busque a Deus pela fé. Viva pela fé. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Isso é fé. Se você crê que Deus existe, você tem fé. Você não precisa de fé para mover montanhas. Você precisa de fé para acreditar que Deus existe e, independente de qualquer questão, Deus está conosco. Deus é conosco, aleluia. Deus está do nosso lado sempre. E que venhamos a ter a consciência que a nossa vida pertence a Ele. Nós somos vivos por causa dEle, porque em outro tempo nós não estávamos em Sua presença, e hoje nós estamos em Sua presença. Em outro tempo nós estávamos longe, diz o apóstolo Pedro, que em outro tempo nós estávamos distantes, mas agora nós somos participantes de uma vida espiritual com o Senhor. O apóstolo Pedro diz que nós somos a nação santa, raça eleita. Quem outrora foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, viva pela fé, mas não uma fé com interesses em alguma coisa, mas uma fé com interesse de agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus.